vivemos naturalmente condicionados a buscar o que aprendemos não ter. O que condiciona é a felicidade, não é a alegria. Vocês, seres humanos, são condicionados ao bem ou ao mal, ou pela tristeza do outro, ou pela alegria de outrora, ou de outrem. Outrora porque são apegados, e um apegados possessivos. E do outrem porque muitas vezes são agressivos, que querem impor que a tua dor é superior, e a da outro, ou do outro, muitas vezes é insignificante. Ou que a tua alegria só é mais em convir no conviver. Ou daqueles que convivem perante ao teu meio de sobrevivência. Esta é a felicidade humana, temporária, como a chama de um palito de fósforo, aonde muitas pessoas em vários lados assopram ao mesmo tempo. Ela há de se apagar, e eles há de cansar de assoprar, e ficam vazios de ar, vazios de vida, porque por dentro não há alegria, não há satisfação perante a vida. Mas a felicidade se faz satisfatória nos seios da família e no convívio entre as pessoas. Então as qualidades, moço, que se dá aqui, nesta terceira dimensão e até mesmo em algumas partes da quarta dimensão, um pouco distorcida, são felicidades baseadas no medo ou na culpa. Se eu não estiver feliz com aquele, eu me culpo. E se aquele não estiver feliz comigo, eu tenho medo. Medo porque posso perder esse momento. E me culpo, talvez, porque posso não ir ter este momento, ou não mantê-lo. O ser humano que se ter alegre por si mesmo, jaz detetor de tudo. O ser humano que não consegue ter alegria por si próprio, sedento de um tudo, ele se faz, perante o todo que vive. E nesse movimento ele acaba vivendo mais dos sentidos. Experimentando uma vida através dos sentidos e correndo, não vou dizer em volta do rabo, mas em cima de uma esteira. De uma esteira, perdão, que não permite que ele saia do lugar. E sim. Que ele saia da ansiedade e da expectativa. Que ele não saia da agonia ou da aflição. Nomes que eu dei 4, mas são muitos mais, que muitas vezes vêm de uma forma disfarçosa ou disfarçada. Disfarçada de uma espécie de felicidade. Como um vício, que se você não toma, você se submete ao outrem, para assim se manter feliz. Isso é realmente felicidade? Isso traz realmente alegria? Isso realmente causa satisfação? E isso é o caminho para a paz de espírito? Ou para disfarçar os egos e para manter os níveis de consciência na aflição? Mas o homem hoje está se acordando, cada vez mais. E há uma busca muda e aguda dentro de si, que não quer se calar. Que, independente da crença ou da religião, ensurdece os seus ouvidos porque vem de dentro, vem da sua alma. E por mais que vocês já leram e leem livros, que até mesmo podem ser bons, trazem coisas boas, encantamentos ou magias, encantos, mas a sublimidade está lá dentro de vocês. Ela não descansa e ela não cansa. E por ela não descansar e não cansar, ela vai continuar latente dentro de cada um. O que nós mais vemos hoje, rapaz, são muitas pessoas, militantes de várias religiões e filosofias, que a xícara está lotada de conhecimento extremamente intelectualizado e decorado. Mas e o sentido de tudo isso? E o sentir de tudo isso?
É fragmentado ao achismo alheio perante os egos amarrados e apegados, possessivos e agressivos? É chumbado ou crivado perante os graus de consciências com lacunas obscuras de desleixo e desdeixe? Não. Não é isso que a felicidade traz. E não é isso que a alegria se compraz. Mas é satisfatório ao ego. É satisfatório a muitos graus de consciência que assim se mantenham. Mas não é satisfação pura, com prazer, da alma, com alma, que isso continue. Continue, rapaz. Só que a gente não sabe tudo isso, ou se sabe exatamente de uma maneira intelectual. Como transformar o conhecimento em sabedoria? Sinta-se por si próprio. Você fez uma pergunta e já deu a resposta. O ser humano sabe de tudo isso, só que não sente-se nisso. Não sente a si mesmo nisso tudo. Então ele dá mais sentido, do sentido de sentido às coisas, mas não dá sentimento, porque não se vê dominando essas coisas, mas se tem dominado pelas coisas que cria. Há uma inversão. A pessoa então transforma conhecimento e sabedoria através da experiência? Colocando em prática o que o senhor ensina? Nem sempre. Eita. E entenda, eu não estou ensinando nada. Eu estou dividindo algo de mim que me faz bem e que me compraz em ser o que sou assim. Como então transformar o conhecimento em sabedoria, se não pela prática e a experiência? A prática e a experiência que é calculada nem sempre é nutrida. Porque a forma que um certo grupo, espero que as pessoas me entendam, entender não é compreender. E para compreender precisa sentir-se, não no que eu falo, mas sentir-se além do que eu falo. E o além do que eu falo é a verdade absoluta e resoluta daquele que escuta. E se entende melhorado e melhor, não acima de mim, mas sobre mim, sobre a minha verdade. Isso não é disputa, rapaz. É este o caminho de todos nós. Um instigando ao outro, não um empurrando ou puxando o outro. Para explicar o que você perguntou agora, seria isto. O ser humano atual, ele intelectualiza para disputar, para haver uma certa disputa. E isso, quando não, ele formata perante os vários egos dentro de si uma concorrência, como um bloqueio psíquico. Eu subi ontem, mas eu tenho que me superar hoje. E assim ele vai guardando e arquivando como um downward. E cada vez mais. E como não usa dando sentimento ao ponto de dar isto, sentindo-se nesse mesmo sentimento, endossando esse mesmo sentimento, se o downward fica ultrapassado perante o tempo que se faz em consciência dentro de si, xícara cheia, não sai para fora, nem transborda, com certeza ele vai transmitir cavalo de Troia. E o que é o cavalo de Troia? Querer agradar, querer convencer, querer corromper, ou querer manter as pessoas. E aí sai o achismo, o incisismo. E por que não dizer até mesmo, em alguns casos, a agressão. E aí vai se criando as egrégoras e os grupos, dentro de grupos que se separam porque se acham melhores. Porque talvez o ponto de pemba arriscado é mais poderoso, ou se não, a oração que eu faço é mais forte. Ou a cruz que eu carrego, o símbolo é mais verdadeiro. Se isso
é o conhecimento que evolui, realmente eu continuo uma neba. E assim se faz a sociedade atual. Deixando bem explícito que eu não tenho nada contra a intelectualização. Mas se vocês que escutam requerirem aos verdadeiros sábios de outrora e de agora, e procurarem os seus dizeres, vão ver muito bem o que eles falam de intelectualizar tudo. E manter essa intelectualidade como a base da evolução. É dar voltas tentando morder a própria cauda. É dar apenas sentido às coisas sem sentir as mesmas, sem sentir-se soberano sobre as mesmas. Esperar de Deus lá fora, enquanto o verdadeiro Deus se encontra esmagado pelo medo ou a culpa que vocês vão alimentando cada vez mais dentro de si, através das posturas. É muito interessante que hoje nós vemos pelas vias de comunicação de vocês aqui, da terceira dimensão, toda essa revolução no sentido de magnetização do planeta, de expansão de consciência. E isso eu posso dizer que quase todos que vão escutar o que eu estou falando passam por isso. No fundo de suas almas eles se sentem incomodados. Há algo angustiante acontecendo de uma forma gritante, muda e aguda, que somente ele escuta. Que por mais que leia livros de umbanda, espírita, esotérico, faça ritos ou orações, decretos ou salmos, há algo dentro dele que não está satisfeito. Há algo dentro deles que está clamando: eu sou a paz. Eu sou a paz. E o ego conturbado e o grau de consciência deslocado ficam em gritaria plena, momentaneamente assenhorando-se da sociedade atual. No momento que o ser humano conseguir manter amor por si mesmo, incondicional, o antivírus não deixa nenhum vírus passar. Eu falo, este amor incondicional é alguém que não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ele é. Ele não vai viver num estado de ser e de estar. Ele vai viver no é. Ele não vai sobreviver apenas sendo hoje algo, sendo amanhã outrora outra coisa. Ele apenas é. E este é a paz de espírito. E a paz de espírito, para quem acredita em reencarnação em várias vidas, não é alcançada pelo metratom que se encontra em dimensões imensuráveis ou imagináveis. É encontrada muitas vezes pelo aquele que mora embaixo da ponte, mas se ama. Não é o que reflete do corpo sujo, ou talvez da carne fétida, mas sim para ele mesmo, do senso perfumado de ter afeto pela sua vida. E a postura que ele faz, que machuca a sociedade, se assim machuca, é sinônimo que aqueles que olham não fazem nada, nem para si mesmo e nem muito menos para ele, no sentido de educação e outras coisas mais. Aí nós entraríamos em outro ângulo que não vem ao caso, mas eu fiz propositalmente essa colocação. Porque é interessante, vocês dizem que é escolha, ele está assim porque quer. Quando você faz algo excelente na vida, você se tem unitário, as pessoas aplaudem. Quando você faz um crime perante alguém ou para si mesmo, a sociedade cai em cima. Isso é justiça? Isso é equilíbrio? Isso é socialização? A educação tem que ser sentida, não só intelectualizada.